Diretamente de Impúria Brava, eu venho aqui deixar esse recado para você. Se inscreva no canal, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo e a hora que você está assistindo esse episódio. É muito importante para a gente o seu comentário e a sua inscrição. Assim a mensagem chega para mais e mais pessoas e nós te conhecemos melhor, tá bom? Ótimo episódio para você e divirta-se. Sejam muito bem-vindos ao Impúria Podcast, o podcast que dá voz à mulher que empreende, a histórias com propósito e com muita entrega. Se você ainda não me conhece, eu sou Tainá Pivatelli, estrategista digital, e a minha paixão é ajudar mulheres a construir sua história no digital e também no offline. Hoje eu estou aqui com duas mulheres maravilhosas que eu tenho a honra de entrevistar. De um lado, Gesiane Braga, Nani dos Buquês, direto de Duque de Caxias para o mundo. Inclusive fez o meu buquê, fiquei muito honrada de vê-la aqui. E do outro, Flávia Araújo, que também atende noivas, madrinhas, mulheres reais, mulheres que querem se posicionar melhor como marca pessoal, especialista em maquiagem para marcas pessoais. E hoje vai ser delicioso, porque a gente vai falar de um mundo que tem muita beleza e bastidores muito intensos. Então me conta um pouquinho, Nani, como nasceu essa sua paixão por buquês, como começou a sua trajetória nesse ramo? Na verdade, a Nani Buquês, ela nasceu a partir do momento em que eu precisei parar de trabalhar para poder dar uma assistência melhor, assim, ter um olhar mais especial com o meu filho, que também é Matheus. Ai, maravilhoso! Ele estava novinho, né? Eu estou há 15 anos nesse mercado. E aí ele sentiu a necessidade de ter a mãe mais perto. E aí, o que você faz da vida? Larga um emprego que você estava num cargo muito bom. E aí começa do zero, né? Não, Como a maioria das mulheres começa a empreender, né? Pois é. E aí surgiu a oportunidade de aprender esse ofício, que eu sempre fui muito alucinada com noiva. Eu costumo dizer que o cheiro do tecido de vestido de noiva me alucina desde quando eu era criança. Uhum. E aí fui para esse ramo que eu tomei gosto e hoje é uma das grandes paixões da minha vida. Ai, que delícia. E você, Flávia, me conta um pouquinho como é que você foi parar nesse ramo da maquiagem, como tudo começou? Na verdade, eu acho que já estava no meu DNA, né? Desde quando eu fui concebida na vida, porque minha mãe fala que desde pequena eu sempre gostei muito de maquiagem. Pegava o blush dela, ia pra escola com a chinelada, né? E aí, ela sempre me incentivou, nunca brigou, né? E ela também é muito vaidosa, sempre gostou desse mundo da maquiagem. Só que começou, na verdade, com uma brincadeira. Eu sempre fui a amiga que fazia as maquiagens e os cabelos das minhas amigas, primas, tias, avó. E aí, na festa de 15 anos da minha melhor amiga, uma fotógrafa profissional tirou uma foto, porque eu maquiei ela. E aí eu postei essa foto no Orkut, há 14 anos atrás. E aí todo mundo começou a falar: Flávia, você atende? Quanto que tá a maquiagem? Você vem na casa? E aí eu fiz do limão a limonada, né? Eu comecei a fazer atendimento, mas sempre trabalhando de carteira assinada. Até que chegou meu segundo filho. E aí eu falei: eu não posso mais deixar esse dom aqui só se retraindo. Preciso trabalhar com o que eu amo, com o que faz o meu coração pulsar. E aí tem cerca de 2 anos que eu estou vivendo integralmente da maquiagem. Maravilhosa. Eu sempre falo que depois que a gente é mãe, parece que a gente tem uma necessidade de trabalhar com o que a gente ama também, né? Além da liberdade de tempo, que eu acho que é grande motivo de muitas mulheres migrarem para o empreendedorismo, parece que a gente é movida de uma forma diferente. A gente quer trabalhar com algo que gere transformação, um propósito. Não é mais só pelo dinheiro ou só pela movimentação. E você fala como se fosse algo natural, né? É um talento. Sempre maquiei minhas amigas e não, até hoje eu não sei me maquiar. Inclusive, se não fosse Flávia, gente, não tem condições. Não tem como. E me fala, Nani, quando que você viu que o plano B se tornou de fato um plano A? Que não era mais algo, né, corriqueiro ali que você ia fazer para ganhar mais tempo com seu filho, que de fato era naquilo que você queria investir? Justamente no ano em que eu precisei parar de trabalhar e ficar em casa, várias amigas minhas resolveram casar. Como eu sabia fazer, elas me procuraram. Ah, faz pra mim. Elas iam lá, compravam material e eu fazia. Até que eu criei o Orkut, falecido Orkut. Falei, cara, vou botar isso aqui, porque tá bonito, a galera tá curtindo, então vou tentar. O não eu já tenho. Botei lá e fluiu. Naturalmente fluiu, assim. Porque como eu sempre fui muito exigente com o meu trabalho, como eu sempre fui muito responsável com o meu trabalho, sempre honrei com os compromissos e tudo que eu oferecia para as noivas, elas
tinham, acho que daí vem a coisa de dar muito certo, né? Com E as certeza. coisas foram fluindo naturalmente, porque acho que a partir do momento que você se propõe a fazer uma coisa e você faz aquilo ali muito bem feita, não tem como não dar errado, não dá certo. Você já na tinha verdade. essa habilidade com flor? Eu tinha Nani? aprendido na loja em que eu trabalhava. Que é eu outra coisa que gerenciava. vocês falam assim, como se fosse, né, juntar as florzinhas e não. Não, e não é É um mesmo. trabalho riquíssimo, cheio de De detalhes. detalhes e demanda-se uma carga de conhecimento bem grande para você conseguir lidar com as flores naturais. Não é só juntar as flores e montar um buquê, não é Exatamente. mesmo. Não é mesmo. Maravilhosa. E você, Flávia, me conta, quando que de fato você viu que você queria viver disso, que não era mais algo ali para fazer um extra ou não, você queria fazer disso a sua profissão, a sua vida? Depois da chegada do meu segundo filho, né? Assim, no ano de 2023 foi um ano que Deus trabalhou muito, assim, no meu coração essa questão do empreendedorismo, né? Tá na hora de você sair, né, da barra de alguém, né? Porque eu trabalhava como gerente comercial, já tinha uma equipe grande na época, já tinha gerenciado 3 clínicas, já tinha trabalhado em restaurante, tinha grande possibilidade de crescimento, né, nessa área de gestão, mas não era o que pulsava no meu coração, né? Então, quando o Guto nasceu, que foi meu filho mais novo, que faz 2 anos esse ano, eu falei, eu não posso deixar uma criança de meses em casa por 12, 14 horas, dependendo do dia, se for um dia muito louco, e ele ser criado por uma outra pessoa. Eu quero ser uma ótima profissional, mas eu também quero ser uma ótima mãe, né? E aí, há 2 anos atrás, quando o Guto chegou na minha vida, eu falei, não, agora eu vou fazer valer. E aí, me joguei de cabeça e tá indo além do que eu imaginava, graças a E Deus. parece que quando a gente, de fato, está no lugar certo, na hora certa, as portas se abrem, né? Com Foi o que você certeza. falou. Amigas começaram a casar, Exato. parece que a coisa começa a fluir ali. E me fala um pouco dessa experiência de trabalhar com noivas, que é um momento tão único, né? Que é um momento muito delicado, especial, porque não se repete. Me fala como é para você viver esse momento com elas, como é esse processo de escolha de buquê, porque cada uma tem uma história ali com o buquê. Eu não joguei o meu buquê, eu lembro que a minha avó foi comigo, porque ela queria, ela sonhava com aquele buquê, daquele jeitinho, era um buquê cheio de significado e eu queria muito dar para ela. Então, cada uma tem uma relação, algumas é um grito de personalidade ali, né? É um reflexo de quem ela é, outras é uma história com alguém. Como é que é esse mundo, esse Eu acho universo que de a noivo? palavra que resume trabalhar com noiva é intensidade. É tudo muito maximizado, assim, para as noivas. E quando você se propõe a trabalhar com noiva, você tem que segurar a carga dessa responsabilidade. E é uma responsabilidade muito grande, né? Para quem é profissional, quem se torna profissional na área e tem o comprometimento, é uma responsabilidade muito grande. É incrível, eu amo, eu sou apaixonada. Eu consigo me encantar por cada um buquê que eu monto há 15 anos e vai lá saber quantos que eu já fiz, que eu não tenho a menor noção. E que nunca ficam iguais, né? Eu acho isso uma mágica. Iguais. Cada um é completamente diferente. Mesmo que a gente tenha uma inspiração, você consegue dar um toque Cada de buquê conta a personalidade. história de cada noiva, né? Eu costumo dizer para as minhas noivas que os buquês eles precisam transparecer a personalidade delas. E não é para combinar com a festa, é um acessório que ela vai estar ali. A importância dele é tanto quanto um vestido, quanto a escolha da Exatamente. maquiagem, de todo o visual que vai estar compondo ali o dia. Então, é super importante, né, ter esse cuidado. E se propor a fazer os buquês, é justamente o que a gente falou, não é só juntar flor. Você precisa ter conhecimento de flor, de época de flor, de tonalidade, flor disponível, flor que vai ter, flor que não vai ter. E isso vai demandando muito de você. É incrível trabalhar nesse ramo. Trabalhar com noiva é lindo. Eu sou apaixonada. Eu me encanto. Mas é de uma responsabilidade muito grande. E aí você acaba também abdicando de momentos muito importantes com a sua família. Eu, no geral, com a demanda que eu tenho hoje, eu começo a trabalhar numa quinta-feira na montagem, né? Fora todo o atendimento que vem aí todos os dias da semana. Mas numa quinta-feira eu só paro no domingo de tarde. Então você abdica de estar com família, não tem aniversário, não tem viagem, não tem férias. Se eu não fechar a minha agenda esse ano para uma data ano que vem, eu não consigo viajar. Com certeza. Então você precisa considerar isso tudo, né? Porque é muito importante ter esses momentos também, né? Mas também é muito importante fazer as noivas
se sentirem satisfeitas com aquilo ali que elas esperaram, né? Porque algumas só contratam um buquê porque precisa de ter um buquê. Mas tem noivas, como foi o seu caso, que aquele buquê tem um significado. história. É uma noiva que pede para botar uma flor que tem o nome da avó, que tem a flor que a avó queria. Teve uma que tirou uma flor que foi o avô que deu. Nossa. E ele faleceu, mas a flor estava lá. Não, eu quero que tenha essa flor no meu buquê. Então, os buquês contam história. Todos eles têm uma importância extrema. E eu acho que é isso que te diferencia também, Nani. Porque eu via muita gente com experiências ruins, eu queria flor tal. E só na hora de entregar o buquê que a pessoa falou, não, mas não é a época, não é dessa flor que você quer. E não é assim, né? A pessoa tem todo um enredo, uma história ali, você se envolvia e se envolve até hoje com a história de cada uma. E, Flá, me conta um pouquinho, você também trabalha com noivas, que é um momento muito delicado. Me conta como é que é essa experiência e como é também o do seu outro público, que é de marca pessoal, que a pessoa está ali se expondo para ser escolhida profissionalmente, então ela precisa se sentir bem consigo mesma. Como é isso? Então, como a Nani falou, né? O público de noivas, ele é um público bem exigente, mas, assim, é um momento único na vida da mulher. Então, você ter o prazer de participar daquele momento e ter um pouquinho seu ali é surpreendente, né? E, assim, eu me especializei na área de marca pessoal porque, como a Nani falou, né? Ela começou a produzir quando o filho dela nasceu e aí várias amigas começaram a casar. E, no meu caso, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma fotógrafa de marca pessoal. E aí foi isso que foi me abrindo portas para outros clientes, né? Só que é uma área que eu meio que virei referência, né? A maioria das pessoas que hoje querem fazer um ensaio de marca pessoal, elas sabem da necessidade da questão da maquiagem. Então, assim, é sobre dar poder, né, para a pessoa, é sobre dar aquela confiança que ela precisa, porque as pessoas acham que o fato da fotografia é só chegar lá, posar e pronto. Não, mas você tem que saber o que você realmente quer no seu meio profissional. E quando a maquiagem ela chega, né, para dar esse poder, essa autoconfiança para a pessoa, é maravilhoso. E ser reconhecida por isso, né, que muitas vezes a cliente chega para fazer a maquiagem, eu não sei o que eu vou fazer. A maioria fala, faz o que você acha que vai ser legal. E quando a gente se especializa em uma área, a gente já tem aquele feeling, né, para poder olhar e falar, olha, a Tainã vai combinar com um estilo de sombra desse jeito, a Nani vai combinar com um contorno mais acentuado. Então, quando elas se olham no espelho e elas falam, nossa, agora eu sei que as fotos vão ficar perfeitas e que eu vou conseguir posar com mais segurança, é maravilhoso. E é exatamente isso, é sobre realçar quem a gente já é. Eu nem falo mais com Flávia o que eu quero, porque ela já sabe. E eu já tive a experiência de fazer ensaios sem maquiagem, porque, é para ser uma coisa mais basiquinha, e depois a gente praticamente não usa. E não é porque não se identifica, porque a gente está ali, mas é porque não é a melhor versão que a gente poderia, né? E quando a gente faz um ensaio ou vive um momento especial, a gente quer estar na nossa melhor versão. E é muito importante falar sobre isso mesmo. E me conta um pouquinho, gente, a gente está falando aqui de beleza pronta, de resultado, mas a verdade é que nos bastidores muita coisa acontece. E qual foi o seu maior desafio, assim, o momento mais desafiador da sua empresa, da sua carreira? O momento mais desafiador, sem dúvida, foi a época da pandemia, que o mercado de eventos ele foi o primeiro a parar e ele foi o último a voltar a funcionar. Sim. E aí, o que você faz? Você tem contas a pagar, você tem compromissos a honrar. À época, eu comecei a produzir arranjos presenteáveis. As pessoas estavam no isolamento e a gente estava florindo aí o Rio de Janeiro. E foi, assim, uma ideia para além de me manter nesse período, ter essa conexão, conseguir fazer essa conexão das pessoas, sabe? Tudo que eu faço tem um propósito, tudo que eu faço eu entrego muito de mim e é muito bacana, cara. Todas as entregas que eu fazia desses presentes eram especiais e hoje eu também tenho as flores da Nani, que ela continuou, porque muito simbólicos, também faz parte de momentos muito especiais. E aí foi um momento muito desafiador, né? Porque a gente buquê de noiva não tinha. Não tinha noiva casando. Exatamente. E aí a gente conseguiu aí burlar. Mas era um momento que a gente estava carente dessa troca, né? Desse afeto. Então, mandar rosas para uma amiga num aniversário... Se eu não me engano, a gente mandou para Camila no aniversário dela. E a gente pensou nisso. Vou mandar da Nani porque ela vai saber as flores que ela gosta. Então, era uma forma de trocar.
carinho ali, né? Muito especial. E realmente foi... Exatamente. Esse foi o momento, dois, né? Acontece muita coisa. Porque na vida da bem empreendedora... marcante esse, assim, que parou, né? Sim, Parou, não tem sim, mais com coisa pra certeza. Flá, qual foi o momento mais desafiador, assim, da sua carreira? Eu acho que foi quando eu decidi, né, que eu iria trabalhar integralmente com maquiagem, porque eu tenho 2 filhos, o Anthony de quase 6 anos e o Guto, que vai fazer 2 anos esse ano. E aí eu com um recém-nascido em casa, com uma criança que precisava de mim também, eu falei, como que vai ser? Assim, eu moro distante da minha família, da minha mãe, das minhas melhores amigas, irmãos, e eu não tinha muita ajuda, né? Mas graças a Deus eu tenho um marido maravilhoso que me ajuda, que tá sempre me colocando para frente. E aí a gente conseguia, né? Então, com 15 dias de vida, estava eu no meu primeiro atendimento pós, né, o nascimento do Guto, e meu marido foi comigo, com o bebê conforto, Isso ficou é lá tão com a mamadeira. importante, né? E assim, eu lembro exatamente, o início foi desafiador, né? Poder conciliar a maternidade com as maquiagens, mas quando a gente se dedica, quando a gente tem amor pelo que a gente faz e muita garra para poder continuar, tudo vai fluindo. E com dedicação é impossível dar errado, né? É isso, e esse apoio faz toda a diferença mesmo. Porque apesar da gente ter uma certa liberdade de tempo, a gente também precisa cumprir ali com a agenda. Estava até conversando com a Flávia um pouco antes do podcast. E para mim, que já empreendo há bastante tempo, já empreendia com meu marido há mais de 10 anos, tenho agência de marketing há 3 anos, atrelar os compromissos de maternidade, esse desejo de ser uma boa mãe, de ser uma mãe presente, que eu busco o meu filho e levo ele na escola todos os dias, isso para mim é assim um compromisso religioso. E continuar evoluindo com a nossa marca, cumprindo os nossos compromissos, é um desafio diário, né, Nani? Muito grande. E me fala, em algum momento você pensou em desistir ou isso nunca foi uma opção? Não, nunca foi uma opção. Porque eu sou muito encantada no que eu faço. Muito, eu amo muito o que eu faço. Assim, eu busco sempre estar me atualizando, eu busco sempre entregar o melhor para os meus noivos. Então, eu tenho um retorno tão bacana do que eu faço, incrível, assim. É muito especial. Então, nunca foi uma opção parar. Na verdade, é ficar velhinha fazendo Maravilhoso. E você, Flá, em algum momento você pensa em desistir? Como é que é esses bastidores? Não, assim, isso já saiu da minha mente, mas durante esses 2 anos de dedicação integral ao mundo da maquiagem, eu pensei algumas vezes. Até tive outras oportunidades de emprego, né, na área de gestão, que já era o que eu fazia. Então, sempre fica aquela coisinha, cara, e se eu consigo conciliar o fim de semana? Mas aí a gente pensa na maternidade, que foi o meu impulso. Uhum. Foi o meu maior medo de não ser uma mãe 100% presente, de não conseguir me dedicar por ter muito trabalho. Mas foi o que me motivou a continuar, porque eu sabia que... Eu lembrei, né, do meu passado, de 2023, que foi um ano que eu fiquei mal por eu não conseguir trabalhar com aquilo que eu gostava realmente. Eu estava saturada na empresa que eu trabalhava. E eu me sentia meio que estagnada, né? E aí, quando eu decidi trabalhar com a maquiagem, e isso vem a cada dia me deixando mais motivada para continuar, e eu vi que eu poderia dar continuidade à minha maternidade presente, ganhar dinheiro com aquilo que eu amo e me ver realizada, hoje em dia não é mais uma opção desistir. Não mesmo. Maravilhosa. Eu fiz questão de perguntar isso, porque assim como tem muitas pessoas como a Nani que não pensam em desistir em momento nenhum, empreender é uma montanha-russa, gente. Tem dias e meses, né? Porque tem meses excelentes e tem meses que a gente fala, meu Deus, vai dar tudo errado, o que eu estou fazendo aqui? Então, às vezes a gente olha de fora e acha que tá tudo certinho, a vida daquela pessoa tá, né, perfeita, tá tudo bombando sempre. Não é verdade. Tem dias que a gente acorda querendo desistir, tem dias que a gente acorda querendo ganhar o mundo. É uma montanha-russa ali. E para persistir, continuar naquele sonho, a gente precisa de muito amor, de muita vontade, porque dá muito certo. A colheita é muito mais rápida do que no CLT. Eu lembro que a primeira vez que eu, de fato, a gente trabalhava na rede de sorveterias e fazia carrinho de sorvete para eventos. E aí, o primeiro fim de semana que a gente fez, assim, num fim de semana, muito mais do que eu ganhava num mês, eu falei, gente, por que eu tô passando esse perrengue? Mas a verdade é que também tem os dias ruins, né? Que você fala, pô, só queria ter lá o certo no fim do mês e tá tudo certo. Mas o amor que move a gente é o que faz diferença.
E me fala um pouquinho, Nani, o que você acha que é o seu maior diferencial, assim, no mercado? O que você é diferente das outras pessoas que você vê, ou do mercado de buquês mesmo? O maior referencial no meu ramo, né, que são os buquês de noivas, é o comprometimento. Eu tenho 15 anos de estrada aí e tenho, assim, já vivenciei coisas muito, muito tristes, assim, porque quando se fala em trabalhar com noiva, você está lidando com um dia único. As meninas criam uma expectativa muito grande sobre aquele dia, assim. E quando você se propõe a fazer parte daquele dia, e eu sempre agradeço a elas por ter me escolhido, porque existem outros profissionais. Você pega aquela responsabilidade ali, tu tem que honrar ela até a hora. Eu tenho que honrar o meu trabalho, não é só até a hora que eu entrego na mão delas, até o final da festa. E eu já vi, assim, já teve vez de sábado, 3 horas da tarde, maquiadora me ligar. Desesperada. Nani, você tem como salvar a minha noiva? Falei, que tá acontecendo? E a noiva chorando no fundo da ligação. Aconteceu isso, isso e isso. E a noiva queria um buquê assim, chegou de outra maneira. Ou pior, não chega, né? Eu nunca peguei noiva que não chegou, não. Mas que chegou flor murcha, que chegou flor queimada, que não era a cor que ela queria. Muitas vezes. E eu já salvei algumas noivas, mas já teve vezes que eu não consegui, porque eu precisava honrar com o compromisso das noivas que tinham me contratado. Com certeza. Das vezes que eu consegui. Eu já tive vez de eu chegar junto com a noiva na porta da igreja para ela ter o buquê na mão, para casar. E algumas vezes eu consegui salvá-las e outras não. Então, assim, o comprometimento com o meu trabalho, com certeza, é o diferencial. Maravilhosa. Eu achei que você fosse falar sobre essa interpretação de sonhos, de entender o que a pessoa quer. E porque o comprometimento parece que é algo tão óbvio, né? Mas não é. Não é porque tem muita gente aventureira. E você consegue diferenciar das pessoas que começaram agora e estão ali galgando que elas, né, se inserir no mercado. E as pessoas que são aventureiras. E existe essa diferença. E é entendeu? Isso, no espaço de casamento não tem tempo para aventura, porque não é aquele único dia, aquele único momento. É de uma responsabilidade muito grande para quem tem responsabilidade. Com certeza, entendeu? Com certeza. E você, Flá, me diz, o que você acha que você se diferencia de fato no mercado de maquiagem? Eu acho que o acolhimento, né? Porque muitas maquiadoras, elas trabalham com um estilo único de maquiagem. Eu não trabalho com estilo único, eu trabalho com a sua melhor versão, né? É a questão de você saber exatamente tirar a melhor versão da cliente. Ela não quer se sentir diferente daquilo que ela já é. Ela quer uma melhor versão dela mesma. Então, o fato de eu ter um olhar, além do visagismo, né? Que a gente precisa entender qual o melhor tipo de esfumado para o olho da cliente, qual a melhor cor de batom para poder combinar com o tom de pele, qual o melhor contorno, a combinação das cores. É você saber que você tem como maquiar, mas não modificar, né? Então, assim, eu acho que o meu diferencial é esse acolhimento. Tanto no atendimento, eu sou muito descontraída. Então, assim, eu nunca tive uma pessoa que ficou nervosa no dia de um evento porque não sabia se realmente iria ser entregue aquilo que ela contratou, né? Então, o fato de eu saber acolher, de eu gostar de conversar, ser descontraída e de ter uma vivência de 14 anos como maquiadora. Porque mesmo quando eu era CLT, eu ainda assim trabalhava aos fins de semana, atendendo noivas, madrinhas, debutantes. Então, era muita gente que eu tinha atendimento mesmo no CLT. Então, essa bagagem de 14 anos, essa transparência e tranquilidade no atendimento, eu acho que é o meu diferencial. E é tão válida, né, essa troca, porque realmente tem pessoas que tem aquele estilo carregado no iluminador. Eu já tive casos de lavar o rosto depois que eu falo, não sou eu. Porque, né, não tem nada a ver. A pessoa realmente pegou um molde ali que ela está acostumada a fazer e replicou no seu rosto. E a gente quer isso, a gente quer a nossa melhor versão. A gente não quer uma maquiagem com uma assinatura XYZ que não representa a gente. Sim. Essa troca é muito importante. Pessoal, agora a gente vai dar uma pausa rápida para os nossos parceiros e apoiadores que tornam esse conteúdo possível. E no próximo bloco a gente vai entrar um pouquinho no lado pessoal de cada uma delas, nos sonhos. Aproveitem essa pausa para comentar, interagir. Se você já conhece elas de algum lugar, comenta aqui pra gente. Ou se você está conhecendo agora, o que você mais está gostando nesse episódio de hoje. Se você ama suas extensões de cílios,
precisa conhecer o Light Mousse da RL Materiais. Ele foi criado especialmente para cuidar dos seus fios no dia a dia, removendo maquiagem, oleosidade e sujeiras sem comprometer a cola. Além de higienizar, ele hidrata e prolonga a durabilidade das extensões. E o melhor, é 100% vegano e testado oftalmo e dermatologicamente. Cuide dos seus cílios com segurança e praticidade. Peça já o seu pelo QR Code. Voltamos a esse bate-papo maravilhoso. Nani, conta um pouco pra gente agora quem é a Nani por trás da marca. Me fala um pouco sobre o seu lado pessoal. A Nani, por trás da marca, é uma mulher muito, muito guerreira, muito raçuda, que corre atrás, luta pelos seus sonhos. Eu sou a mãe do Matheus. O Matheus, ele move a minha vida. A Nani Buquês nasceu por conta dele, né? O Matheus, ele tem TDAH, por isso que eu precisei parar de trabalhar. Então, acho que a minha vida a mola propulsora da minha vida é o Matheus. E esposa do Maicon, sou casada há 25 anos com meu esposo. E por trás da Nani tem uma mulher que corre muito atrás das coisas, assim, sabe? Eu agora, recentemente, acabei de passar no exame da Ordem dos Advogados. Eu vi, parabéns. E são coisas que eu faço para eu me orgulhar de mim mesma, sabe? Porque eu vim de uma realidade muito simples. Eu vim de uma comunidade, né? E saí de lá, eu reconheço de onde eu vim, sei das minhas raízes, eu tenho família que mora lá, mas ficar lá não era uma opção. Então, através do meu trabalho, que eu consegui conquistar a minha casa, o meu carro, quando eu comecei a trabalhar com buquê de noiva, eu não tinha carro. A gente ia para Benfica, para Cadeg, saindo de Caxias, de ônibus. Matheus ia comigo, Voltando adolescente, com caixa, com bolsa, trazendo flor. E através do meu trabalho, eu conquistei muita coisa, assim. E o Maicon, meu esposo, e o Matheus, eles me ajudam muito, trabalham muito comigo. E é isso, eu sou uma pessoa muito raçuda, sabe? É mais ou menos que me resume, assim. Linda, sou sua fã, Nani, amo sua história. Fala um pouco pra gente, Flá, quem é a Flávia por trás da marca, por trás da maquiadora? Eu acho que eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito sentimento, sabe? Muito família. Acho que é o que me resume de uma maneira muito única, assim, porque eu vivo pelos meus filhos, pelo meu marido, pela minha mãe, pela minha família. Eu também vim de uma realidade totalmente diferente do que eu estou conquistando, não estou nem na metade do que eu tenho como sonho na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Mas olhar para trás e ver de onde eu saí, eu morava em uma comunidade carente, a Maré, que é bem conhecida, né? Todo mundo sabe como que lá é tenso a muitas coisas. A minha família mora lá ainda, a minha mãe, meus irmãos. Mas olhar para trás e saber de onde eu saí, onde eu estou chegando e como eu estou chegando através do meu trabalho, né? É muito gratificante. Mas eu acho que eu posso dizer que a Flávia é uma pessoa sentimental, guerreira e que corre atrás dos seus sonhos, né? Eu não me deixo levar pelo não. Já recebi muitos nãos, assim, na minha vida. Mas eles me motivaram a correr atrás e alcançar cada vez mais os meus sonhos. Gente, que delícia conversar com vocês e mostrar para o mundo que uma mulher é capaz de mudar a realidade da sua família inteira, né? Porque tenho certeza que as duas fizeram isso por abraçar seus sonhos, são a mola dessa família para mudar a realidade dessa família, para viver o futuro que a gente deseja para os nossos filhos. Tô emocionada aqui com as duas. Me fala um pouco, Nani, o que você acredita, quais são os seus maiores valores, assim, e como isso influencia no seu trabalho? Acho que ser uma pessoa extremamente honesta, que, né, isso vem de família. Eu tenho um pai e uma mãe maravilhosos que me ensinaram que a honestidade é a base de tudo, né? Então, ser muito transparente com minhas noivas, elas têm total acesso a mim, então a gente tem essa troca e elas conseguem sentir em mim essa confiança, né? Então, é o que também vai fazer diferença ali no meu trabalho, de elas poderem virar para mim e falar, faz aquilo que tu acha que vai ficar bom e a gente sabe que vai ficar. É mais ou menos por aí. E a gente tem essa segurança mesmo. Eu tô me sentindo na minha fase de noiva, porque é tão bom quando a gente... Você entrando no meu escritório com a minha avó pra escolher o buquê. Foi a única coisa que ela fez, que tem 10 anos de casada já.
E foi a única coisa que ela fez questão. Ela falou, não, buquê eu vou, por favor. Era em Copacabana, ali pertinho da gente. E é essa segurança no profissional, independente. Eu estou aqui com 2 profissionais que eu tenho muita segurança. Eu lembro que eu falei, não, eu tenho certeza, eu não me preocupei zero com o buquê, porque é isso, essa transparência, esse comprometimento, a forma como o profissional se posiciona, tudo fala por você, sabe? O olhar, tudo fala por você, a gente sente uma firmeza muito grande. A mesma coisa com a Flávia. A Flávia chegou hoje para me maquiar, já estava no meio da maquiagem, ela falou, gente, esqueci de perguntar o que você queria. Eu falei, não, mas é com você mesmo, eu já tenho... Já tô entregue, porque é isso, quando a gente confia no profissional, não tem, né? Até a troca é mais fluida. Me fala um pouco, Flá, quais são os seus maiores valores mesmo e como isso influencia no seu trabalho? Como é que você traz isso para o trabalho? Então, creio que os meus maiores valores são a transparência, né? Porque eu sou muito transparente relacionada a tudo na minha vida. E tanto aos meus sonhos, objetivos, como ao meu trabalho, né? A forma como eu trabalho com cada cliente. O comprometimento em querer entregar o melhor. E eu sempre tento mostrar da melhor maneira, mais transparente mesmo para eles, a questão do comprometimento no meu trabalho. E a humildade, né? A humildade, a humanidade, de saber que, às vezes, imprevistos acontecem relacionado por exemplo, horários, né? Assim, a Nani também pode me falar relacionado a isso, porque quando você trabalha com um certo público, quando tem um momento que você precisa ter um horário e aí o cliente pode atrasar, pode acontecer algum imprevisto. Então, você saber lidar com essas situações e acalmar o teu cliente, isso faz total diferença no meio de um dia turbulento, né? E assim, mesmo com o mundo que a gente vive hoje, que muita gente faz coisas ruins, a gente também tem coisas muito boas, né? Então, você ser um ponto bom na vida do teu cliente, você ser um ponto de calma, confiança, como você mesma falou, é um propósito que vai além do que você imagina, né? E você me lembrou, quando eu fui escolher a maquiadora do meu casamento, eu lembro que a gente pensa só no resultado, né? A gente quer ver antes e depois, quer ver resultado de noivos, quer ver isso. E a minha cerimonialista, na época, falou, não é só isso. Não. Pensa que essa pessoa vai estar com você da hora que você acordar praticamente até a hora que você vai entrar na igreja. Ela é a pessoa que vai passar mais tempo com você. Você precisa ter uma afinidade, você precisa... E eu mudei o meu olhar, eu falei, gente, de fato, é a única fornecedora que vai passar ali os bastidores, que são tensos, porque a gente já está naquela emoção do grande dia. Não é só sobre resultado, né? A gente precisa ter essa afinidade com o profissional. Me fala qual o seu maior sonho hoje, Flá, como pessoa mesmo, não só profissional, mas como mulher. Eu posso dizer que o meu maior sonho hoje é ter tempo e proporcionar qualidade aos meus filhos, através do meu trabalho, né? Eu tenho muitos sonhos profissionais, assim, para poder correr atrás, para alavancar minha carreira. Mas o top 1 da minha lista, com certeza, é o tempo de qualidade com meu marido, com a minha família, com os meus filhos. E poder proporcionar a vida melhor também, assim, para as pessoas da minha família que não têm as mesmas oportunidades e tudo mais. Então, acho que esse é o meu maior sonho. Nani, você, acredito que já tenha realizado muitos sonhos ao longo dessa trajetória, mas me conta hoje, qual é o seu maior sonho como mulher? Quando a gente tem filho, a gente só vai falar em ver os filhos bem, né? O grande sonho da minha vida é ver o meu filho muito bem sucedido na área que ele escolher para atuar, tendo uma família. O meu filho tem 23 anos, né? Tendo uma família e uma vida bem estruturada. O sonho da minha vida hoje, da pessoa, Geisiane Braga, é esse, com certeza. Com certeza, gente. E me diz, qual o significado de sucesso para você, Nani? O que você de fato se vê e fala, não, agora eu alcancei o sucesso, isso é um sucesso para mim? Cara, eu acho que o significado de sucesso para mim é você ser reconhecido. É você ser uma referência na sua área. E hoje eu tenho a plena certeza que no Rio de Janeiro eu sou referência no que eu faço. Esse é o significado de sucesso. Eu acho que esse reconhecimento eu já cheguei. Eu já tenho. Eu acho não, eu tenho certeza, eu tenho. E esse é o significado de sucesso para mim, assim, sabe? Você fala, eu consegui, cheguei lá. Eu consegui, eu lembro que quando eu iniciei, eu olhava outras profissionais. Aqui no Rio de Janeiro tinha uma senhora que trabalhava, não sei se você vai lembrar dela, a dona Eu acho que eu Barros. lembro. Que ela era referência, ela estava nas revistas principais era de super noiva, tradicional. E eu olhava para aquilo ali, para ela, assim, porque ela também era uma senhora muito... A gente tinha muita troca depois de um tempo, porque as noivas acabavam me passando muitas referências do trabalho dela. Eu olhava assim, cara, como é que eu vou fazer para ser referência igual essa senhora? Porque ela é muito incrível. Porque eu lembro que as inspirações eram muito dela, né? Ela fazia muitos anos, era uma senhora que viveu a vida inteira fazendo aquilo. E eu olhava assim, eu falei...
E aí aprendi. Acertando, errando, muito mais acertando, mas tendo comprometimento com aquilo que você faz. Então, ser referência no que eu me propus a fazer. Com certeza. Flávia, fala um pouco, o que é o sucesso para você? O sucesso para mim é eu ter a tranquilidade de sentar com a minha família, fazer uma refeição sem ficar preocupada com a minha conta bancária, com os clientes, com... Sabe? Eu ter tempo de qualidade com a minha família, né? Eu poder proporcionar para eles esses momentos, esse tempo. Então, eu acho que é eu ter a tranquilidade de falar, nossa, eu estou em um patamar profissional onde eu posso me dedicar à minha família, né? E hoje eu não vivo exatamente isso todos os dias, mas eu poder chegar na festa do meu filho, 3 horas da tarde, e poder olhar para ele e passar aquela confiança que ele precisava no palco. Eu poder... Ele fala para mim, mãe, eu quero comer um pão fresquinho, com ovo, um café com leite e ver um desenho com você. E eu ter esse tempo durante a semana. Eu querer marcar uma manicure 3 horas da tarde e eu não estar preocupada em ter que fazer a unha 5 horas da manhã, como eu fazia antigamente, porque eu tinha que pegar o trem por volta de 6h30 para chegar no trabalho às 9 e chegar em casa cansada, né? E eu poder me dedicar tanto à profissão que eu tanto amo, como à família, que é o meu alicerce, né? Nossa, eu me identifico muito. Eu, principalmente, que trabalho com digital, que se fala muito de faturamento, de marcos, de, né, atingir um objetivo financeiro. Quando eu entrei para esse ramo de marketing digital, com certeza fiquei, né? Para mim, sucesso era atingir o faturamento tal, conseguir a quantidade tal de clientes. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, tá, e agora? O que é sucesso? Não, sucesso para mim é exatamente isso. É ter tempo de buscar meu filho, é poder estar no shopping, tá onde for, ele fala, mãe, eu quero comer no tal lugar. A gente tem essa liberdade financeira, não tem que ficar, né, contando se pode isso, se não pode aquilo. Essa liberdade, que o dinheiro dá essa liberdade também, né? Essa liberdade do dinheiro, essa liberdade de tempo, de decisão. A gente, quando tem chega num certo patamar, a gente pode decidir de fato o que faz melhor pra gente, né? E me identifico muito quando você fala sobre isso. E me fala, Nani, um aprendizado que você teve assim na sua vida profissional que você levou para pessoal. Algo que você tem aprendido com a confecção de buquês e tenha trago para o seu lado pessoal mesmo. Honrar com compromissos, assim. Você se propõe a fazer aquilo ali, você precisa levar aquilo ali à frente e honrar com aquilo que você se propôs a fazer, porque é o que você falou, parece que é o básico, mas não é. Não é. Né? Então, honrar com as coisas que você se propõe a fazer. As pessoas deixam isso passar assim com uma facilidade muito grande, e não é bem assim. Exatamente. E você, Flávia, me fala um aprendizado que você teve na sua vida profissional que você levou para a sua vida como pessoa. Não desistir. Mesmo que tudo pareça que não vai dar certo, não desista, porque às vezes o que você está buscando está ali. A barreira é o medo, a falta de constância naquilo que você está tentando fazer, né? Não desiste, porque é tão mais fácil do que você imagina, só que às vezes a gente complica muito. Então, Real. É isso. E, gente, a gente está chegando ao fim, infelizmente, mas quero que vocês deixem uma mensagem ou uma forma de achar vocês nas redes sociais. Pode falar um pouquinho, Flá. Deixa sua mensagem final para quem está assistindo até agora. Fala um pouco como a pessoa pode fazer para te achar, descobrir seu trabalho. A mensagem que eu tenho para deixar aqui é basicamente o que eu falei anterior, né? Que é não desistir dos seus sonhos, mas que você pode ir além daquilo que você está imaginando, né? Nós, mulheres, às vezes, a gente se cobra demais, né? Devido à demanda muito grande de filho, casa, marido, trabalho. E aí a gente vê a internet do jeito que está, né? Mas não desiste, você vai conseguir. Além do que você estava imaginando. E você me encontra no Instagram, no meu Instagram é Flávia Araújo Makeup. E é isso. E você, Nani, fala uma mensagem para quem está até agora assistindo a gente. Para as pessoas que pensam em empreender, né? Acho que não existe uma fórmula, uma receita de bolo, mas tem ali o básico que você precisa ter, que é ter comprometimento
e honrar com aquilo que você se propôs a fazer, que é o que eu falei muito aqui hoje. Que a conta fecha, sabe? A conta fecha. E não desistir. Ser persistente. Uma hora vai parecer que não vai dar certo, mas vai dar, cara. A conta fecha. E vocês encontram o meu trabalho com mais de 2.000 modelos de buquês de noiva para inspirar vocês através do @NaniBuquês. Lá tem muito buquê lindo, muita noiva linda lá para vocês usar como referência. É mesmo. Meninas, muito obrigada, Rossini. Esse episódio foi um presente para mim. Não sou eu que faço a seleção das meninas. Quando eu recebi os 2 nomes, eu falei, gente, eu nem acredito. Estou muito honrada. Foi maravilhoso, foi um bate-papo delicioso. Eu espero que você que esteja assistindo também tenha gostado muito. Não deixa de comentar, contar o que você achou. Se inscreva no canal para ser avisado dos próximos episódios, que a gente está sempre por aqui, trazendo inspiração e histórias de verdade para vocês. Muito obrigada.